probleminhas técnicos aqui, vamos começar de novo. Hoje é domingo, dia 16 de junho, e vamos falar sobre suas qualidades positivas. Meu amigo e psicólogo Álvares Dantas é o nosso convidado, já está na sala e agora ele vai. Muito bem, vamos ver, agora vai dar certo, amigo. Aceitar. Aê, agora deu certo, muito bom. Tá ouvindo a gente bem? Sim, estou ouvindo, sim. Tá bom, seu som tá ótimo também. Álvares, seja muito bem-vindo. A gente está retomando com você, reestreando as lives e entrevistas em 2024. Antigamente eu fazia pelo menos uma por mês, depois deu uma parada, agora vamos ver se a gente consegue voltar nesse ritmo, tá? Bom dia, Nath, o pessoal vai entrando, a gente vai dando bom dia aqui, e a ideia é a gente fazer aquele bate-bola, igual a gente conversou, falar sobre o seu livro. Eu já mostrei aqui, tá? Suas qualidades positivas. Então, para começar, conta um pouquinho, né, para o pessoal quem é o Álvares, da onde surgiu a ideia de escrever esse livro, porque essa temática dá uma visão geral aí para a gente, para o pessoal te conhecer melhor. Bom, primeiro eu agradecer o convite, né, Patrícia, para participar do teu Clube do Livro. Gosto muito de falar sobre esse tema e o livro também gosto bastante de falar sobre ele. A ideia de escrever esse livro, ele surgiu da minha própria dificuldade de lidar com talentos, né? Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, né, a gente vai fazendo aquele movimento de se conhecer melhor, e aí eu me deparei com essa questão do seguinte, ó, quais são as minhas qualidades, né? O que é que eu tenho de positivo? Então, eu vi, tem um exercício clássico que a gente costuma fazer, né, que é aquele exercício assim, você faz uma listagem de pontos fortes e pontos fracos. E aí eu vi que minha listagem de pontos fracos, ela ficou muito grande e de pontos fortes ficou pequena, e eu ainda tive dificuldade de fazer ela. Então, eu fiz, bom, então temos aqui uma lacuna de autoconhecimento que precisa ser preenchida, né? E na época que eu comecei a fazer essa pesquisa, também eu entendia que era uma lacuna muito importante, porque quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, a gente pensa necessariamente em utilizar aquilo que a gente tem de melhor em prol desse desenvolvimento, né? E na época eu ainda não conhecia a psicologia positiva, que foi depois o verdadeiro motor da escrita desse livro aqui. E mas eu fui atrás, né? E aí o que é que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer o que eu chamo de retribuição, né? Que eu comecei a usar os meus aprendizados para ajudar outras pessoas, eu vi também que a grande maioria das pessoas que participavam dos workshops que eu fazia com tema relacionado a talentos, elas também tinham a mesma dificuldade. Então eu vi uma lacuna, né, assim, em termos de necessidade de ajuda do outro ali, eu falei, bom, eu quero ajudar as pessoas a lidarem com essa dificuldade, como eu também tinha. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar mais a fundo ainda, né, aproveitava muito dos conteúdos que surgiam nos próprios workshops, das dúvidas, né, das contribuições das pessoas, e aí o livro ele veio exatamente dessas contribuições, né? Ele veio da minha experiência junto com a minha experiência com as pessoas que eu fiz. Então o livro ele surgiu dessa questão, né? E aí foi só realmente quando eu conheci a psicologia positiva e aí a psicologia positiva me deu o ferramental necessário para aprofundar o conhecimento, a questão das técnicas que são muito boas. E aí foi que o livro saiu em função disso, né? Muito bom. Bom dia, pessoal que está entrando aí. Elisane, Fatinha, Rafael, a Ju, a minha mãe, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o autor do livro, né, Álvares Dantas, meu amigo, psicólogo, e a gente está falando sobre qualidades positivas, né? Então, a gente tinha combinado uma pergunta, às vezes eu furo o protocolo, tá, Álvares? Você já me conhece, então não fica bravo comigo, não. A pergunta das qualidades positivas eu vou deixar para daqui a pouco, porque eu quero fazer essa aceitação. E você disse que esse livro foi escrito com o objetivo de auxiliar as pessoas exatamente na aplicação do autoconhecimento, né, para desenvolver ou conhecer, porque às vezes a gente nem conhece direito o que a gente tem de bom, né, os nossos talentos, como você gosta de falar. Então, você fala que ele nasceu para auxiliar a gente, né, a desenvolver o autoconhecimento, os nossos atributos mais saudáveis e mais positivos.
Então, fala para a gente a importância desse autoconhecimento. Eu vejo que já só o resultado do seu livro já é um exemplo, né? Você falou agora, eu tive a ideia, comecei porque eu vi que eu tinha um furo aí, então quis me conhecer melhor, quis aprender melhor. E o que pode gerar também, né? Aí fazendo já o contraponto, a falta do autoconhecimento, se realmente é motivo para gerar alguns problemas, o que a gente pode evitar, o que dá de situação. Enfim, né? Resumo, por que é importante a gente se autoconhecer. E o que é se autoconhecer? Porque às vezes a pessoa acha que a imagem no espelho é igual ao autoconhecimento, e não é bem assim, né? A gente tem, às vezes, os pontos cegos, tem o lado escuro da lua, que a gente fala que ninguém vê. Então, dá uma olhada para a gente entender o que realmente você está trazendo no livro e entende como autoconhecimento. Se a gente pensa no autoconhecimento, né, é importante a gente pensar que assim, nós somos seres complexos, né? O ser humano ele é muito complexo, né? Nós temos inúmeras características, inúmeras variáveis que interagem, né? Desde características do próprio corpo, né? Assim, questões de temperamento, traços de personalidade, sejam traços positivos ou traços fracos, né? Nós temos também nossas predileções, nós temos a influência do meio e tudo isso junto molda quem nós somos. Né? E é muito difícil a gente dizer assim, ó, não, eu me conheço. De fato, a gente pode conhecer uma parcela de quem nós somos, mas são tantas variáveis, né, e são tantos elementos que a gente precisa levar em consideração que a gente dizer assim, olha, que eu me conheço muito, é um pouco complexo. Né? Então, se a pessoa está pensando em autoconhecimento, ela precisa levar em consideração muitas variáveis. Né? No livro aqui eu cito algumas específicas. Né? Vamos lá. A questão dos talentos e pontos fortes, né, que é o aspecto central aqui do livro. Né? Para mim, inclusive, eu entendo que esse que é a variável das mais importantes para a pessoa que quer promover o autodesenvolvimento dela, seja do ponto de vista pessoal ou profissional. Outro aspecto aí também seriam os pontos fracos, né? Aquelas dificuldades, o que muita gente chama de defeito. Eu não gosto muito dessa palavra que parece que a gente é máquina, né? Mas são nossas carências de experiência, nossas imaturidades, que elas também influenciam como nós somos, né? E é importante a gente conhecer e saber como superá-las, né? Ou pelo menos aprender a lidar com elas. Um outro aspecto que eu acho que é bem relevante, que aí é bem da psicologia mesmo, é a questão da gente entender o nosso modo de funcionar, mais especificamente aquilo que a gente entende como crenças. Né? Na psicologia se fala muito das crenças dentro da psicologia cognitiva, e se fala muito pelo viés da crença autolimitante ou da crença sabotadora, né? Só que existem crenças que são positivas também. Então, a gente precisa conhecer que crenças são essas que a gente possui para a gente saber como mudar aquelas que não são funcionais, aquelas que não ajudam no nosso desenvolvimento e reforçar aquelas que não, essa daqui me ajuda, né, me impulsiona naquilo que eu preciso fazer. Isso é importante também. Uma outra variável que eu acho muito relevante é a questão dos valores. Né? Eu vi até aqui nas perguntas que você colocou, né, o que é importante para a gente. E realmente a gente entender os valores é muito importante, porque eles fazem uma casadinha, né, uma dupla com os nossos talentos. Então, os valores direcionam nossas escolhas, né? Eles têm relação com aquilo que a gente considera muito importante, e aquilo que a gente considera muito importante é onde, de fato, a gente direciona a nossa energia, a nossa intenção, e a gente vai lá e faz. O fazer tem relação com os talentos. Né? Então, os valores têm relação com as escolhas, e os talentos têm relação com fazer, com ação, né? Com colocar a mão na prática, a mão na massa. Então, esses quatro aspectos, eu acho que eles são o mínimo para a gente compreender, porque muito do que a gente faz no dia a dia tem relação com esses quatro aspectos aí. Né? E aí você perguntou por que é importante. Né? Então, primeira coisa, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, como a própria palavra já diz, é a condição da gente conhecer a nós próprios, né? Como a gente funciona, do que a gente gosta, do que é que não gosta. Isso envolve desde características do próprio corpo, né? Por exemplo, eu sou alto, sou baixo, que predisposições eu tenho, né? Assim, se eu tenho alergias, né? Quais características positivas que o meu corpo possui, né? Então vai desde essas características mais rudimentares, né? Relacionadas ao corpo, né? Ao próprio corpo, até aquelas características mais refinadas, por exemplo, os nossos modos de pensar
sentir e agir, né, que tem muita relação com nossas crenças. Então, isso, e é importante a gente ver que é o seguinte, assim, não é, a pessoa não tem ou tem autoconhecimento, né, assim, não é tudo ou nada, não é, é ou não é. A gente lida com a gradação, né, onde a pessoa pode se conhecer pouco ou ela pode se conhecer bastante, né, e existe e ela pode caminhar no sentido de ampliar esse autoconhecimento, né, então não é uma condição de ter ou não ter. E quanto à questão da importância do que você falou, né? Então, no livro eu trago também dois contrapontos, né? Aquilo que ajuda, né? Em que o autoconhecimento ajuda no nosso dia a dia e aquilo que a falta do autoconhecimento causa também, né? Eu acho que é importante a gente trazer, a gente pode começar pelo que falta, né? Pelo que o que causa problemas aí. Um deles que é muito comum, né? Vamos pensar por exemplo, no convívio com as pessoas. A pessoa que não se conhece, ela tem a tendência a não saber, por exemplo, o impacto que ela causa na vida das outras pessoas. E isso tende a gerar problemas de relacionamento, né? Seja no relacionamento familiar, no relacionamento com o companheiro ou com a companheira, no relacionamento com os amigos ou no ambiente de trabalho e por aí vai, né? Então, essa ausência de autoconhecimento faz naturalmente com que a pessoa tenda a ter mais conflitos com as outras pessoas. Né? Uma outra variável também, a gente falou dos valores há pouco tempo. Né? A pessoa que não se conhece, ela não sabe muitas vezes por que, que ela faz as escolhas que ela faz na vida dela. Então, na hora que eu não sei o porquê das minhas escolhas, isso tende a me causar ou angústia, ou tristeza, né? Ou tende a causar desapontamentos, frustrações, porque a pessoa não sabe o modo de funcionar dela, o modo de entender a realidade e aquilo que ela considera importante para ela. Então, isso também é Uau. importante. E tem uma coisa que você traz no livro também, não tem problema a gente ir para o final e voltar para o começo, tá? Que Ah, tem você problema, fala vamos lá. exatamente da questão das escolhas, que às vezes a gente se ligar nesse automático e a gente continuar não sabendo por que, que a gente escolhe determinados contextos, né? Às vezes a gente está fazendo escolhas que não são exatamente aquilo que a gente gostaria ou que a gente queria. É em função do ambiente que a gente está, da misologia, às vezes até porque a gente quer agradar, quer ser aceito. Isso já dá um problemão na nossa vida, não dá? Daqui a pouco você está vivendo a vida por causa das pessoas, você nem sabe quem você é, às vezes, né? Isso que você está trazendo é super importante porque muitas vezes é o que acontece, né? A gente, como nós somos seres que vivem em grupo e que gostam, né, de estar em contato com outras pessoas, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas para dar uma explicação, né, ou agradar algumas pessoas que são importantes na nossa vida, que também tem a ver com valores. Ó. Tudo que lembrar assim, ó, é importante para mim tem a ver com valor, né? Então, a pessoa faz essas escolhas em função muitas vezes disso. E aí, o que é que ela vai fazer? Na hora que eu faço uma escolha para agradar uma pessoa, eu estou fazendo uma escolha relacionada com o valor da outra pessoa. Porque aquilo que ela gosta, muitas vezes pode ser diferente daquilo que eu gosto, ou daquilo que é importante para mim. E aí a tendência é o que a gente fala, né? Assim, a grosso modo, assim, você vive a vida de outra pessoa. Né? Você não vive a sua vida, não trilha os seus caminhos. Você às vezes fica seguindo os passos da trilha que uma pessoa já seguiu. Né? Então, isso é importante da gente cuidar, porque, no geral, a pessoa que vive em função das expectativas ou dos valores dos outros, né, tentando agradar os outros na maior parte do tempo, ela tende a ter uma vida infeliz. E a pessoa que tende a ter uma vida infeliz, ela normalmente ela se torna conflituosa até com ela mesma. E isso acaba não tem como. A pessoa que tem conflito íntimo, ela acaba externando esse conflito íntimo na relação com as outras pessoas. Né? Então, isso também é uma variável importante no autoconhecimento. Né? Outra variável também, que essa tem tudo a ver com o livro aqui, né? Assim, ó, a gente conhecer de um modo bem aprofundado os talentos que a gente tem, né? As nossas qualidades positivas, ajuda a gente a entender, por exemplo, em que a gente é bom, em que tipo de trabalho eu posso fazer do ponto de vista profissional, o que é que me dá prazer fazer, né? A gente entende que uma das características das qualidades positivas, quando a gente coloca ela em prática, é o retorno em termos de emoção positiva. Né? Tanto que a psicologia positiva, as emoções positivas, elas são uma das pedras angulares da psicologia positiva, porque entende que quando a gente consegue ter um predomínio de emoções positivas no decorrer do dia, a tendência é que a gente tenha mais bem-estar e mais qualidade de vida. E a gente conhecer os nossos talentos e usar eles de modo deliberado ajuda a gente a ter mais bem-estar. Então, essa seria
uma variável super importante. E para aquelas pessoas que a gente vê hoje em dia, né, assim, a gente está até certo ponto com uma fartura de oportunidades de trabalho, né, assim, no sentido de você ter uma variedade muito grande de trabalhos, né? Antigamente a gente tinha poucas profissões mais globais. Hoje em dia não. Se você entrar na engenharia, engenharia tem um mundo lá dentro. Se você entrar na área da saúde, tem outro mundo lá dentro, é um universo lá dentro. Então, isso tende a causar, né, pela questão do que eles chamam de fadiga da escolha, né, assim, das oportunidades, causa uma fadiga. A gente não sabe bem o que é que escolher. Na hora que a gente conhece bem o que a gente tem de talentos, isso ajuda a gente a definir qual é o nosso locus de atuação, aquilo que a gente pode fazer bem feito, né, e ser pago para fazer também, né? Então, essa seria uma outra variável. E para a gente não se estender muito nesse lado positivo aí vamos ver também, né, assim, nessa questão negativa, o que é que ajuda, né? Então, aí é o contraponto do que eu falei agora há pouco, né? Então, vamos lá, relações mais saudáveis, né? Tem muita gente que fica, por exemplo, em relações tóxicas porque não se conhece. Na hora que a pessoa passa a se conhecer melhor, ela consegue se desemaranhar dessas relações tóxicas que ela vive no cotidiano. Então, vai ter relações mais saudáveis, vai ter uma vida com mais bem-estar, com mais qualidade de vida. O emprego que ela tem, ou o trabalho que ela realiza, vai ser um trabalho mais gratificante para ela, né? Então, é engraçado a gente ver, né? Assim, a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura da Idade Média. Então, a ideia que se tem de trabalho é de algo que seja relacionado a sofrimento, né? E, de fato, para muita gente, o trabalho é sofrimento. Mas não precisa ser assim, né? Na hora que a gente entende em que a gente é bom, o que a gente gosta de fazer, o que a gente pode ajudar os outros, né? E ser pago para fazer, isso cria uma noção de bem-estar muito grande. E o emprego, ele passa a ser gratificante, né? O emprego, o trabalho, né? E quando a gente casa isso, então, com nossos valores, aí o trabalho deixa de ser trabalho, né? Tem um trinômio que a gente utiliza, né? Que é o trinômio motivação, automotivação, trabalho, lazer. Então, a pessoa se sente motivada para o trabalho que ela vai realizar, porque aquele trabalho perde essa carga de sofrimento e passa a ser mais um lazer para ela, né? Outra variável também que eu acho super... Pode falar. Pode falar. Outra variável que eu acho que é super importante, né? Assim, a gente pensa muito na vida no agora, né? Mas é importante a gente pensar que a vida é uma construção, né? E a grande maioria das pessoas, elas querem ter uma vida mais longeva e com qualidade. Então, a vida mais longeva e com qualidade, né? E principalmente a gente chegar numa determinada idade, olhar para trás e você ver, olha, eu fiz bastante coisa boa, né? Isso gera na gente um senso de realização íntima, né? De autorrealização. Então, na hora que a gente se conhece melhor, que a gente faz uma vida pautada naquilo que a gente considera importante, né? Fazendo aquilo que a gente consegue fazer melhor também, é pouco provável que a pessoa chegue no final da vida, ela não olhe para trás e diga assim, olha, eu vivi bem minha vida, né? Então, esse senso de realização pessoal é super importante. Por outro lado, a pessoa que está nesse percurso, fazendo aquilo que ela considera que é importante, fazendo bem feito aquilo que ela quer, tendo esse retorno positivo, isso tende a dar um sentido para a vida dela, né? Então, aquela noção de vazio existencial, né, de falta de sentido para o que a pessoa está fazendo, ela também deixa de existir. Então, ver quanta coisa boa o autoconhecimento pode trazer para a gente, né? Seja para a gente, seja para os outros, ou seja, até dependendo do que a pessoa faz para o planeta de modo geral, né? Então, eu considero que o autoconhecimento é muito importante. Por isso que eu coloquei ele como o primeiro capítulo do livro, que eu acho que era assim, sabe, que é meio que instigar a pessoa assim, ó como é legal se você fizer essa jornada de aprofundamento aí do seu autoconhecimento, entendeu? Muito bom. E assim, aproveitando, eu no começo a gente estava aí tentando se conectar e eu acabei não falando muito do livro, mas eu sempre falo, porque uma das características da live do livro é dar a minha opinião sobre o livro, né? E às vezes tem livros que são assim, best-sellers, mas não traz muita informação, ou é mais do mesmo, ou às vezes é, é, eu não gosto, não é o meu perfil, eu acabo falando aqui. Que obviamente não é o seu livro é maravilhoso. E aí eu queria falar aqui para as pessoas: é um livro extremamente técnico, profundo, traz referências, traz grandes autores, né? Você vê que não é só da vida do Álvares, né, que está falando, ao contrário, né? Muito pouco se fala da vida do Álvares, a não ser
acho que talvez quem te conheça em alguns exemplos vai te identificar. Mas é um livro extremamente didático, ele é fácil de ler, ele é gostoso de ler, parece que você está conversando com o autor. Eu me senti lá no divã, né, fazendo analogia com o teatro da terapia, né? E tem muitas dicas e muitas técnicas práticas para a gente aplicar no dia a dia. Então, assim, o livro é recheado de listagens, de quadros, de informações que agora não dá mais, não tem mais desculpa, né, Álvares? Não dá mais para falar que a gente não sabe o que fazer, não sabe como mudar a vida ou melhorar aquilo que não está tão bom ainda, que a gente não está gostando na nossa vida. Vou aproveitar aqui a deixa, que a Fala está comigo, para dar bom dia, meu amor, Dilma, Fabiana e Ana. Sejam todos bem-vindos, tá? E aí, nesse fluxo da importância do autoconhecimento, você ensina, né, nos livros também, você lista ali, dentro desses traços faltantes, os problemas, as dificuldades, e você ensina como resolver isso também, porque não adianta só mostrar que os problemas existem, né? Então, assim, como que a gente vai aprender a desenvolver esse autoconhecimento lendo o seu livro? Tem indicadores, eu sei que você traz ali algumas listagens, métodos, metas, inclusive, e aí já misturando as perguntas e voltando para a primeira que eu não falei, por que qualidades positivas? As qualidades não são por si só positivas, né? Então, assim, você explica tecnicamente também, mas fala para o pessoal que está acompanhando a gente, que vai assistir a gente depois, porque parece, assim, às vezes, no primeiro momento pode parecer redundante. Então, por que são as qualidades positivas? E aí faz esse cotejo, né? Você já falou do autoconhecimento, como resolver alguns problemas, se dá para ser resolvido, porque às vezes tem problema que a gente parece que vai acabar o mundo e a gente não vai conseguir resolver. Então, quais indicadores, quais técnicas a gente pode usar para isso e por que qualidade positiva, finalmente? Tá, vamos começar com a última pergunta, né? Por que qualidades positivas, né? Se a gente vai procurar no dicionário, né, a definição de palavra qualidade, você vai ver que ela se refere a uma característica neutra, né? Existem qualidades positivas e qualidades negativas, porque elas se referem a características, né? E todos nós temos características que são positivas e outras que não são lá tão positivas assim, né? Que precisam ser renovadas, recicladas, modificadas. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei, vamos colocar qualidades positivas, porque se eu deixar só qualidades, vai ficar ambíguo, né? E eu acho que pior do que ser redundante é ser ambíguo, mas no caso aqui também não é redundância, porque de fato qualidade é um tema, é uma palavra neutra, né? É um termo neutro. Então a gente precisa qualificar ele para demonstrar. Isso é uma pergunta bastante comum, né? Eu já fiz workshops relacionados a qualidades com pessoas, acho que mais de 60 qualidades com mais de 500 pessoas. Então muita gente já participou das minhas atividades e essa dúvida é uma dúvida comum, né? E eu explico, olha, qualidade, você pode dizer assim, ó, a qualidade, qual é a qualidade dessa comida? Não é boa, né? Qual é a qualidade dessa comida? É ótima. Então, assim, quando você fala, usa, né, você pode ver que ela serve tanto para uma coisa quanto para outra. E por que eu coloquei, por exemplo, aqui, suas qualidades positivas e não seus talentos e pontos fortes, né? Por exemplo, que é o que eu coloco aqui como subtítulo, né? Assim, para você desenvolver, né, os seus talentos, pontos fortes, reconhecer. Também que isso é uma outra característica, né? Esse reconhecimento não está à toa aí. As pessoas me perguntam por que reconhecer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas essa questão, então, das qualidades positivas, eu coloquei ela porque dentro da psicologia positiva existem duas vertentes principais quando se fala de características positivas, né? Tem a teoria dos talentos e pontos fortes, do Donald Clifton, e nós temos a teoria das forças de caráter e das virtudes, do Martin Seligman. Ambos têm características, né? Logicamente, cada um seguia um viés de pesquisa, né? Por exemplo, pro Clifton, talento você nasce com ele ou você não tem, não adianta. Então, se você não nasce, né? Se você já não tem aquela predisposição genética para uma determinada forma de funcionar, você não vai desenvolver aquele talento no decorrer da vida. Então, parece uma coisa meio determinista até certo ponto, né? Então, mas, por outro lado, na teoria dos talentos e pontos fortes, eu entendo que, para mim, é muito mais pragmático a gente entender como funciona e como desenvolver. Já na teoria das forças do Martin Seligman, ele traz essa variável de que não, que as forças
você pode nascer ou não com elas, né? Você pode já ter elas de modo inato, mas você pode desenvolver no decorrer da vida. Então, para não ficar nem um lado nem no outro, nem em outro, né? Então eu pensei, eu fiz, olha, não, então vou por um caminho que eu tento conciliar um pouco essas duas abordagens, né? O pragmatismo da teoria de talentos e pontos fortes, por um lado, né? E algumas ideias que eu acho muito relevantes, né? Da questão da teoria das forças. A teoria das forças, um dos aspectos que eu acho legal nele também, além dessa coisa de ser algo que você pode desenvolver, é que ela trabalha muito com um senso de ética e de moral que eu acho mais interessante também, né? O Seligman e o Peterson, eles trabalharam muito com isso. E eu acho que a gente dá essa pegada, né, que seja mais moral, mais ética, principalmente nos dias de hoje, acho que é muito relevante a gente trazer essa ideia. E aí eu fiz, então, essa noção das qualidades humanas positivas, né? Fiz uma definição que basicamente é o seguinte: uma qualidade positiva é aquela característica que a gente tem, que ela é ou inata, né? Ou seja, já nasceu com a gente, ou ela é adquirida ou desenvolvida no decorrer da vida, e ela é usada produtivamente, ou seja, gera bons resultados, mas não só para a pessoa, vai gerar para ela, vai gerar para quem está no entorno dela e até para o meio ambiente, né? De um modo geral. Então, eu atrelo mesmo essa noção de algo que seja bom para a gente, mas que vai ser bom para os outros. Né? Isso na característica dos talentos é muito das forças do Martin Seligman, é muito interessante, ele traz isso. Você quer falar? Toda a diferença na nossa vida, né? Não, eu ia falar que essa percepção, às vezes, ajuda até no próprio autoconhecimento, no porquê que a gente, às vezes, faz determinadas coisas, escolhe determinados trabalhos, você fala depois disso no livro também, e o impacto que isso tem nas relações. Você abriu a live falando disso, né? Então, às Uhum. vezes, a gente tem até um ditado que eu não gosto, que o pessoal fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Não é bem assim, né? Você é responsável pelo que as pessoas entendem, inclusive daquilo que você não fala, né? O nosso impacto tem relevância na vida, às vezes, das pessoas, relevância essa que às vezes a gente até nem sabe. Hoje em dia a gente está aí no mundo digital, nas mídias sociais, as pessoas estão nos observando e a gente nem tem ideia, muitas vezes, né, do que a nossa manifestação está refletindo no outro. Então, eu acho que é bem importante isso que você está trazendo, a gente começar a pensar sobre isso também, no autoconhecimento, não só para voltar para a gente, às vezes até com uma visão egoísta, você fala isso no livro também, né? Mas o quanto que a gente se melhora e ao se melhorar, a gente melhora o mundo, melhora as relações, melhora os ambientes, melhora onde a gente se manifesta, né? Um aspecto que eu acho muito relevante em cima do que você trouxe aí, Patrícia, também, é o seguinte, né? As pessoas falam muito, é meu talento. Oh, desculpa, Renata. Ah, uma coisa que me chama muita atenção nesse discurso dos talentos, as pessoas, o talento é meu, né? Eu faço com ele o que eu quiser. Só que é importante a gente pensar que a gente não chegou onde a gente chegou sem a ajuda de ninguém, né? Se a gente parar para pensar, todo mundo com quem a gente conviveu até hoje utilizou de modo direto ou indireto os talentos que eles têm para ajudar a gente. É só você pensar, por exemplo, pegar aquele exemplo mais básico, né? Os professores. Né? Todos os professores que passaram pela nossa vida e que deixaram contribuições, aí vamos pensar principalmente nas contribuições positivas aí que eles deixaram, são pessoas que utilizaram muitos talentos, usaram generosidade, usaram didática, usaram comunicabilidade, né? Usaram amorosidade, né? Acho que todo mundo teve a oportunidade de ter professores amorosos em algum momento da vida, né? Professores com boa logicidade, né? Aquelas pessoas que conseguem ser bons em resolver problema e ensinar como é que resolve isso. Então, a pessoa que prepara o pão que você come todo dia também tem lá o talento da destreza, né, da força. Então, a pessoa, então, assim, é muita gente usando muito talento em prol da gente ter a vida que a gente tem hoje. Então, é aquela história, se a gente recebe tanto, né, por que, de certo modo, a gente também não ajuda as pessoas, né, assim, não retribui um pouco do que a gente recebe, né? Então, quando eu penso nessa questão dos talentos, eu penso muito nisso, assim, é a gente entender o que a gente tem, inclusive para ser uma forma de retribuição.
Agora, não é aquela coisa penosa, que é isso que eu acho que é bem interessante, que na teoria dos talentos, tanto das forças quanto dos talentos e pontos fortes, isso fica muito evidente, e eu já percebi na prática e já vi com outras pessoas também. Na hora que a gente usa o que a gente tem de melhor, para a gente e para os outros, isso traz um retorno em termos de emoção positiva, de senso de realização pessoal, né, de sentido para a vida. Né? A vida da pessoa toma uma outra conotação. Eu estou tendo um retorno de áudio aqui, tá? Eu tô com problema aqui no meu áudio, mas acho que agora ajustou. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem você. Vamos ver se vai dar o retorno. Acho que não deu, Então, né? é por causa do o meu Bluetooth aqui, deu um probleminha, mas eu vou desconectar e seguimos assim, então. Tá. Então isso é super relevante. E continuando então lá com as perguntas que você colocou lá atrás, né? Assim, existem técnicas para isso? Existem, né? Eu procurei, quando eu escrevi esse livro, eu não queria que ele fosse simplesmente só um livro de teoria, né? E que fosse um livro, de fato, que as pessoas pudessem ler, entender o conteúdo e elas tivessem alguma coisa que elas pudessem colocar em prática para transformar aquele conteúdo em autoconhecimento. E aí é por isso que eu acho interessante aqui quando eu coloco no livro, né, assim, ó, teorias e técnicas para auxiliar no aí tá o tá entre parênteses, no reconhecimento. E por que que eu coloco esse reconhecimento? Porque a gente de fato só usa um talento de modo lúcido, deliberado na nossa vida, quando a gente reconhece. O reconhecer tem relação com você se apropriar dele, com você admitir para você e para os outros que você possui aquele talento. O conhecer tem a ver mais, às vezes, até só com a teoria. Na fez, dizem que eu tenho o talento da comunicação, dizem que eu sou bom nisso ou naquilo. Né? Na hora que a pessoa reconhece aquilo que ela tem, primeiro, ela nem precisa mais buscar o reconhecimento dos outros, porque o reconhecimento vem dela própria. Né? E na hora que ela tem esse reconhecimento, aí sim, é que ela consegue usar esses talentos de modo mais deliberado. E aí, quando a pessoa faz esse reconhecimento, aí ela vai longe. Né? Então, no livro, a gente faz todo o percurso. Né? Primeiro, né, a gente tem um capítulo aqui que ajuda a pessoa a fazer a investigação desses talentos pessoais. Ela vai pesquisar aquilo que ela tem, né, de melhor. E como é que ela faz isso? Aí aqui eu ofereço várias técnicas, né, vários modos da pessoa fazer essa pesquisa dos talentos. Uma delas, que é a mais básica, envolveu aquilo que a gente fez lá no começo, né, aquela conversa. Então, assim, ó, você faz uma lista dos seus talentos e das suas dificuldades. No caso aqui, o foco é só nos talentos, né? Então, você vai e faz uma lista dos seus talentos. Depois, se você for uma pessoa corajosa, o que é que você vai fazer? Você vai pedir para o máximo de pessoas que você conhece, de áreas diferentes da sua vida, e que preferencialmente, inclusive, que elas não se conheçam, e você vai pedir para elas fazerem também uma listagem dos seus talentos e te deem. Né? Isso é mais fácil de fazer porque, no geral, as pessoas assim, elas não ficam muito cheias de dedos para falar das qualidades dos outros. Daí, se você pedir uma listagem de pontos fracos, muita gente já não vai querer fazer. Né? Mas a de talentos faz. E aí, qual é o legal desse exercício? Você fazendo esse movimento e vendo a sua percepção com a percepção dos outros em relação aos seus talentos, isso ajuda você a compor um mapa. Né? Você falou da questão dos pontos cegos, né, Renata, lá atrás. E a questão dos pontos cegos, realmente eles existem para todos, né? Tanto para os aspectos positivos quanto para os pontos fracos que a gente tem. Na hora que a gente interage com as outras pessoas e busca esse feedback dos outros, né, de um modo ativo, a gente consegue minimizar um pouco desses pontos cegos, que eles são naturais. Né? Eu brinco muito com as pessoas quando eu estou fazendo as atividades. Eu fiz, olha, eu não consigo ver minhas orelhas, mas vocês conseguem. Né? Então, fazendo uma analogia, tem coisas em mim que eu não vou conseguir enxergar, mas os olhos dos outros conseguem. Então, por que não aproveitar esse ponto de vista, né, esse referencial do outro, para me ajudar na ampliação do autoconhecimento? E aí a gente vai e faz depois as devidas reflexões, vê aquilo que tem relação ou que não tem, né, isso ajuda a gente a compor o mapa. Outra possibilidade também, né, outra técnica, que no livro também tem uma outra técnica que a pessoa faz respondendo um teste, né, um teste informal. Lá, esse teste, inclusive, você pode depois mandar para algumas pessoas também, pedir para elas darem nota em relação a 30, isso, exatamente.
tem lá 30 qualidades positivas que a pessoa tem, né? Então ela pode responder esse teste, depois mandar para pessoas conhecidas, pede para elas não se conversarem, diz, ó, que nota você dá para mim em cada um desses testes aqui? Né? E aí depois você confronta as suas respostas com as respostas dos outros. Né? E aí ali você vai te ajudar a compor também. Essa daqui exige um pouquinho mais de coragem, né? Porque a pessoa ela não vai simplesmente dizer se você tem ou se você não tem. Né? Ela pode dar uma nota muito discrepante da sua, tanto para baixo quanto para cima. Né? Nesses anos todos que eu já fiz esse trabalho com as pessoas, eu já vi muita coisa interessante, tanto de gente que se achava, vamos colocar entre aspas, né, numa determinada característica, e a maior parte das pessoas disse, ó, você não está com essa bola toda aqui. Por outro lado, a pessoa às vezes se qualificava muito baixo numa determinada característica, e os amigos, mesmo sem se conhecerem, davam uma nota maior para ela naquilo. Então, Muito nota que os pontos cegos vão para os dois lados, né? A gente não tem ponto cego só numa área, tem várias áreas às vezes, né? Você quer complementar? Aproveitando o gancho, a Ana comentou aqui, ó, ela falou que acredita muito também, estava falando em relação àquela condição da nossa responsabilidade ao que o outro entende ou enxerga, né? Ela colocou assim, ó, ao estudar comunicação, lembro de ter lido certa vez que é responsabilidade do interlocutor se fazer compreensível aos seus ouvintes. Bem isso mesmo, Ana. E a Fatinha colocou, é importante ter maturidade para aceitar a opinião dos outros em relação a gente. Perfeito, é isso mesmo, Fatinha. Fala um pouco disso, Álvares, você que já fez muitos workshops, já fez esse teste com as pessoas, como que é essa reação, né? Às vezes não pode deixar a gente assim meio triste de ver que é isso que você falou, né? Ah, ver que eu não sou tão boa assim naquilo que é talvez um traço que eu gosto, que eu valorizo É, em mim. Que funciona isso? E eu aí, se você quiser engatar nessa resposta, já para falar né, dos modos e dos métodos para promover essa pesquisa das qualidades pessoais, você já encaixa aí. é bem interessante, Fatinha, porque inclusive no livro eu trato isso, porque eu já vi isso acontecer com muita gente, né? Assim, eu falo com as pessoas, né? Nos workshops mais longos que eu fazia com as pessoas, eu passava uma tarefa, né? A tarefa de casa para elas fazerem entre um encontro e outro, que era normalmente uma vez por semana. E aí, uma das tarefas que eu sugeria, né, a gente fazia essa parte do feedback e do preenchimento desse teste em sala, né, já com todos os colegas lá. E aí eu falava assim, só agora eu desafio vocês, a tarefa de casa vai ser vocês pegarem 3 cópias desse material aqui, vocês vão entregar para pessoas de áreas diferentes da vida de vocês e vocês vão trazer de volta. E o que era que eu via, né? Assim, primeiro, desde o movimento da pessoa que chegava impactada, né? Surpresa, né? Surpreendida com o que ela via, mas surpreendida positivamente, né? Então, tem gente que de fato tem coragem e tem aquela outra coisa que eu acho que é super importante, que é a abertura, né? Assim, na hora se você de fato vai pedir um feedback, primeiro, tem que ter coragem, realmente eu concordo, e por outro lado tem que estar aberto, né? Porque o que é que eu vi? Eu vi tanto as pessoas que, por um lado, simplesmente acatavam o que as outras pessoas colocavam, que não é bom, né? É super importante a gente lembrar que o ponto de vista do outro é o ponto de vista do outro, né? E está contaminado da mesma forma como a gente contamina a nossa percepção sobre nós mesmos, de acordo com a forma como que a gente pensa, né, com as nossas crenças, as outras pessoas também fazem isso. Mas isso não quer dizer, isso não inviabiliza o ponto de vista do outro. A única coisa que eu preciso fazer é refletir sobre o meu ponto de vista, o ponto de vista do outro, ver se houve discrepância e tentar entender por que está havendo essa discrepância. Né? Então, não é simplesmente acatar ou negar o que o outro traz. Né? Então, isso é super relevante. E eu vi também gente que fazia o seguinte, a pessoa dava uma nota mais baixa do que ela pensava, né? Assim, era o queridinho, né? O talento queridinho dela. E aí as pessoas deram contra, a pessoa foi lá dar de dedo na cara do outro, lá tomar satisfação. Isso também não ajuda, né? Porque, inclusive, a gente perde a oportunidade, às vezes fecha uma porta depois, tanto em termos de autoconhecimento, quanto também essa pessoa depois ela vai dizer, de que adianta eu te ajudar aqui? Você me pede ajuda para depois vir tirar satisfação comigo? Né? Então não dá certo esse tipo, né? Então, assim, ó, precisa ter essa coragem, precisa ter essa abertura, né? Esse abertismo para saber acolher, mas também não acolher isso de modo cego e irrefletido, né? Vai lá, recebe a informação,
depois tira reserva um tempo e vai refletir sobre os dados que você tem na mão. Né? Isso é que eu acho muito relevante. Né? E somando a esse método, né, que também tem outros, né? Tem outros que consiste a gente refletir sobre momentos da nossa vida, né? Tem um dos métodos, tem algumas perguntas, né? Por exemplo, o que é que você gostava de fazer quando era criança? Né? Então a pessoa vai lá, tenta juntar fatos daquele período da infância dela e ver quais são os talentos. Né? Por exemplo, no livro eu cito um exemplo que era do médico lá, de uma das atividades que eu participei, mas também eu me identifiquei com ele. Né? Então, por exemplo, quando eu era criança, e esse médico também, a gente tinha muita tendência de pegar os brinquedos que a gente recebia e abria para ver o que tinha dentro. E aí, inclusive, no workshop que ele participou, num dos, ele chegou para mim e fez, olha, porque eu disse lá para ele, né, gente, não tem talento imprestável, né? Não tem talento que não possa ter um uso bom para gente. E ele falou que achava, não, acho que esse talento foi inútil, porque eu gostava de desmontar meus carrinhos, mas hoje eu sou médico, e aí? E aí eu fui ajudar ele a refletir. Eu fiz, olha, para que você abria seus carrinhos? Ele falou, bom, porque eu queria saber o que é que tinha lá dentro. Você não acha que tem uma certa curiosidade, é isso, que tinha uma curiosidade movimentando, né, essa sua vontade, desse seu ímpeto de abrir o carrinho? Ele fez, tinha. Essa mesma curiosidade você não tem quando um paciente senta na cadeira à sua frente lá e você vai tentar entender por que que ele está lá, qual é a dificuldade dele? Aí ele olhou assim e fez, fez, você é bom com ferramenta também, não era? Fez, era. O médico não tem que ter destreza quando ele vai fazer, por exemplo, uma sutura, determinados tipos de exame, não tem que ter também essa destreza? Ele falou, realmente. Aí eu achei engraçado que chega a dar uma aliviada, sabe? E realmente, assim, ó, o que a gente vive na vida, em qualquer momento, é possível a gente extrair talentos que a gente tem lá. E aí o que é que a gente precisa fazer é entender, por exemplo, se for lá atrás, lá na infância, na adolescência, é a gente parar para entender o seguinte, tá, como é que eu estou usando esse talento hoje? Ou se eu não estou usando, o que é que aconteceu e o que é que eu posso fazer para usar? Porque esses que são muito presentes na infância, eles são características de talentos muito fortes. E aí, por alguma razão, às vezes por questões de traumas, por questões N, né, que a pessoa passa na vida, às vezes ela acaba embotando aquele talento porque aquilo trouxe alguma dificuldade para ela no passado. Só que aí o que é que a gente precisa fazer? É destravar de novo ele, dando um uso produtivo. Né? Você quer complementar, Renata? Já tô querendo fazer as outras perguntas já, mas você pode terminar os métodos, mas aí já vou unir aqui, né? A gente comentou no início e seguindo a sequência lógica do livro, depois você traz essa questão da importância. Eu acho que cabe aqui também, né? Essa condição dos talentos, dos valores. Você faz ali, faz um delineamento dos valores, né? E por que importa, por que não importa. Então, assim, às vezes a gente tem um processo de menos-valia, aquilo que você falou. É mais fácil falar os nossos defeitos, né? O que a gente não tem de tão bom assim, do que assumir as nossas qualidades. E eu acho que socialmente a gente foi ensinado ou educado assim, sabe, Álvaro? Até não entendo por qual motivo, talvez porque é mais fácil de manipular a gente, ou não sei por quê, entendeu? Ou porque a vida é difícil mesmo, então a gente tende a valorizar, né, o mais difícil, enfim. Por que é importante a gente entender o que realmente importa, fazer essa análise crítica, né, compreender e usar os nossos valores e como que isso reflete também nas nossas manifestações e no impacto que a gente causa na vida dos outros. Mas aí, antes de responder, se você quiser terminar os métodos, fica à vontade. Não, dos métodos, eu acho que só tem mais um que eu acho que é bem relevante da gente trazer, até pela minha profissão também, porque é o seguinte, existem testes, né, assim, no livro eu trago dois testes que são validados cientificamente, né, tanto pelas pesquisas lá do Donald Clifton quanto pelo do Seligman e do Peterson. Um desses testes, se vocês colocarem no Google aí, VIA.ME. Se vocês colocarem via ME ou via Seligman, vocês vão encontrar um site que ele tem lá um teste. Esse teste é gratuito, inclusive, já foi aplicado em mais de 30 milhões de pessoas em muitos países pelo mundo afora aí.
Então, esse teste ele avalia 24 características consideradas positivas por todas as culturas que já foram pesquisadas. Ou seja, é um teste com abrangência universal, né? Se a gente pensar aqui dentro das culturas do planeta, e são características que, independentemente da cultura, seja na China, na Arábia Saudita, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, independentemente de onde você esteja, são características que são consideradas positivas, ou seja, boas para o próprio indivíduo e para os outros também. Então, esse teste, ele vai, você respondendo as perguntas que tem lá, você consegue ter uma listagem em ordem decrescente das 24 forças. E aí, o que é que ele sugere, né? A pessoa que quer ter mais desenvolvimento, mais qualidade de vida, mais bem-estar, ele pega principalmente as 5 primeiras e aí desenvolve ações que ela vai usar essas qualidades, de preferência o máximo que ela conseguir juntas, né? Para no dia a dia dela para obter esse bem-estar. Então tem esses 2 testes, um deles é pago do Clifton, né? Que é o Clifton Strengths, ele é pago. Se você compra o livro Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, você vem uma chavezinha lá que permite você fazer o teste uma vez. E aí o outro é gratuito, né? O VIA-ME, lá, o VIA Value of Strengths do Martin Seligman. Então esse aí é gratuito, você pode fazer inclusive quantas vezes você quiser. Além disso, né, existem inúmeros testes psicológicos aí, aí no caso só podem ser aplicados por psicólogos, mas que também dão aí uma variável, uma grande variável de informações para a gente, né, para a gente entender aí bem quem a gente é. Então, seriam métodos, né, mas aí envolve algum tipo de investimento, mas que são bem positivos também. E sobre a questão dos valores, então, né, que eu coloquei no livro, né, apesar de ser um livro sobre suas qualidades, sobre qualidades positivas, mas eu entendo que os valores, ele é quase como se fosse uma teoria anexa importantíssima, né, quase indissociável quando a gente estuda talentos. Porque quando a gente estuda talento, a gente pensa em dar uma finalidade para eles, né? Eu não entendo se tem uma pessoa que vai simplesmente que ela quer conhecer os talentos só para conhecer. No geral, quem tá querendo conhecer sobre seus talentos é porque está querendo fazer algum tipo de mudança ou utilizar de alguma forma na sua vida. E aí, utilizar de alguma forma na sua vida é o que suscita na gente a reflexão sobre o que realmente importa. Né? Então, aquilo que a gente falou lá atrás, né? As pessoas os nossos valores, eles determinam nossas escolhas. Né? A gente conhecendo ou não esses talentos, eles vão determinar nossas escolhas. Então, na hora que eu conheço os valores que eu tenho, vai me ajudar a entender por que eu escolho determinadas coisas. E é importante a gente trazer uma ideia aqui que é super importante, o seguinte: existem valores que são positivos, existem valores que são o que eu chamo de anti-evolutivos, né? São aqueles valores que, de certo modo, eles cerceiam o nosso desenvolvimento ou o desenvolvimento de outras pessoas, né? Então, é engraçado que às vezes eu vejo aqui na TV, ou o pessoal colocar colégio não sei das quantas, educação baseada em valores. Aí eu fico rindo assim, que ó, nem tem valor que não é bom. Tá certo? Mas aí, e da mesma forma, nós temos também em nós mesmos valores que são positivos e outros que são estagnadores. E aí qual é o problema? É que alguns desses valores, eles entram em conflito. Né? Vou dar um muito comum hoje em dia para muitas mulheres, né? Aquela responsabilidade, o valor da responsabilidade materna versus o valor da sobrevivência ou do ter que trabalhar para ajudar na família. Né? Então, são 2 valores conflitantes, e a nossa sociedade, hoje em dia, ele impõe esses 2 valores à mulher. Né? Ela precisa cuidar dos filhos, ela tem que ter essa responsabilidade, não vou entrar no mérito se é ou não para ser assim aqui, né? E também, por outro lado, a mulher tem que trabalhar, a mulher isso, a mulher aquilo. Então, eu já tive a oportunidade, já trabalhei bastante tempo também em posto de saúde, de lidar com muitas mulheres em situação de conflito, onde o que estava, a tônica principal do conflito era esse conflito de valores. Né? O fato de precisar sair para trabalhar, porque a renda do marido já não era suficiente para dar conta das despesas, mas, por outro lado, com quem é que eu vou deixar meus filhos? Não confio. Né? Então, fica aquela questão. Hein? Isso então, é como se você entrasse naquele brinquedo, sabe, do cabo de guerra, que fica um puxando por um lado e outro para o outro. Os nossos valores, eles podem fazer isso com a gente. E quando a gente tem esses conflitos, no geral, a gente adoece. Né? No decorrer do tempo, um conflito de valores, ele leva a algum tipo de adoecimento.
Então, a gente conhecer o que realmente importa ajuda, por um lado, a gente a direcionar melhor nossas escolhas, né? E, por outro lado, também até a resolver esses possíveis conflitos de valores que acontecem na nossa vida, ou ainda a gente entender que é o seguinte, ó, esse valor aqui ele já não me serve mais, eu preciso modificar ele por outro que vai me ajudar mais no meu autodesenvolvimento daqui para frente. Então, essa é no livro eu também trago, né, algumas técnicas para ajudar a pessoa a reconhecer esses valores, né, e inclusive uma técnica de como você faz para mudar esse valor, né? O valor a gente simplesmente não quebra, não joga fora, né? A gente tem uma hierarquia de valores, nós temos um conjunto de valores e o que a gente faz é substituir um por outro, né? Então, o ideal é que a gente descubra aqueles que não estão nos ajudando no contexto atual e aí a gente procura formas de trocar esses valores por outros que sejam mais funcionais, né? Então, e aí, por que é importante, então, essa questão dos valores? Porque na hora que eu decido, na hora que eu escolho, eu vou para ação, né? Então, vamos pensar assim, ó, se a gente fosse pensar em duas palavrinhas para dar uma ideia bem clara, né, numa analogia, o, o valor é a bússola, né? Ele dá o norte. E o talento, ou a qualidade positiva, é a ferramenta, né? Na hora que eu decido, eu vou para ação. Na hora que eu vou para ação, o que eu vou usar nessa ação? Né? O ideal é que a gente não use o ponto fraco nosso, o ideal é que a gente use um ponto forte. Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem à mão, que são os talentos. Então, nesse capítulo do livro, mais ou menos lá pelo meio do livro, eu trago essa reflexão, que é o seguinte, ó, você já tem uma ideia um pouco mais clara do que você tem em termos de ferramentas, ou em termos de talentos e pontos fortes. Vamos refletir agora sobre o que é que importa para você, para que você possa direcionar o uso desses talentos para aquilo que é mais importante, né? Lembrando que nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade, em comunidade, e que o ideal é que a gente consiga conciliar aquilo que é bom para a gente com aquilo que é necessário ou bom para os outros também. Isso dá muito mais reforço para o que a gente faz, né? Reforço positivo. Isso aí. Acredite se quiser, estamos chegando no final da live. 1 hora, o pessoal acha que é muito tempo, mas é muito pouco tempo. Já falei para vocês. Como a gente começou uns 5 minutinhos atrasado por causa da conexão, eu vou pedir autorização pessoal para a gente ir até 11h05, tá? E aproveitar mais a oportunidade, o tempo aqui com o Álvares. Mas aí, Álvares, já para o final, né, eu vou falar um pouco. Eu falei, você traz vários presentes no livro pra gente, mas eu vou mostrar aqui pro pessoal o que eu achei que foi o presente maior ou mais importante, né? Ele traz aqui o glossário das qualidades humanas positivas e lá no apêndice A ele traz aqui também, né, uma lista das 50 qualidades humanas positivas. Tem outros apêndices, o livro todo é recheado dessas pequenas surpresas que eu chamo de presente. Por quê? Porque é muito fácil da gente conseguir entender, aprender e aplicar, né? Então isso é maravilhoso. Mas aí dentro desse contexto, como aplicar, né, as nossas qualidades pessoais positivas? Você traz ali também as áreas da vida, né? São 5, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso. E falar sobre esse glossário, né? E daí, a hora que você for finalizar a sua fala, você traz pra gente, assim, a dica de ouro, além de leia meu livro agora, né? Que essa já é a minha dica, mas, assim, o que você pode realmente dar para motivar, para dar um start em quem está assistindo a gente? A questão da aplicação, para mim, acho que um dos pontos principais da gente ver é o seguinte, né? No livro eu trago, mas se vocês procurarem no Google, aí, se vocês colocarem lá áreas da vida, vocês vão ver muitos gráficos mostrando, né, as diversas áreas da vida. Área pessoal, área familiar, área dos relacionamentos, área das amizades, profissional, uma área que a gente chama de transcendência, né, algo que a gente faz que vai além do nosso próprio umbigo, né? Uma causa, alguma coisa que a pessoa considera importante e que impacte nos outros. Então, uma reflexão que eu sugiro às pessoas fazerem é o seguinte, olha, vê nas suas áreas da vida aquela que você acha que está mais precisando de atenção e é aquela área que é o seguinte, ó, se você mexer nela, você vai mexer por tabela no máximo de outras áreas, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai ver lá que ela não está bem profissionalmente, mas ela vai ver que não está bem profissionalmente, nem está bem isso, exatamente esse gráfico aí.
ela vai ver que ela não está bem profissionalmente e ela também não está bem nos relacionamentos por dificuldade de comunicação. Então, o que é que ela pode fazer? Ela pode fazer o seguinte, tá, então, ó, eu vou utilizar os meus talentos em coisas onde eu possa desenvolver a minha comunicação ou utilizar melhor a minha comunicação, né? Por exemplo, vou desenvolver assertividade, vou desenvolver paciência, né? Vou para uma terapia, às vezes, para melhorar a minha comunicação, né? Porque eu estou sendo, às vezes, muito impositivo, muito incisivo naquilo que eu falo. E aí ela vai ver o seguinte, que quando ela melhora esse processo de comunicação, ela vai começar a melhorar outras áreas por tabela. Então, as áreas da vida, quando a gente pensa em talentos, a gente pensa exatamente nisso. Eu fiz, olha, eu tenho dificuldades aqui, então como é que eu uso os talentos, ou seja, aquilo que eu já tenho de desenvolvido hoje, para superar essas dificuldades? Então, pensar em áreas da vida ajuda a gente a setorizar um pouco melhor aquilo que a gente precisa compreender e enfrentar. Né? Então, essa seria uma dica minha que eu deixaria para vocês. No livro a gente fala mais sobre isso. E sobre o glossário, né? O glossário ele surgiu porque o que é que eu vi, né? Assim, de tanta gente que eu já fiz esse trabalho aí, eu vi que independentemente se a pessoa tinha o primeiro grau completo só ou era pós-graduado, né? A gente como era o exercício, né, que eu fazia com eles era da gente não pensar em dificuldade, era só pensar em coisas que você podia dar de feedback para você ou para o outro, né? De coisas positivas. E as pessoas tinham dificuldade imensa de achar uma palavra, porque até por uma questão cultural, né? A gente critica muito mais do que elogia, né? A gente fala muito mais, aponta muito mais características negativas do que positivas. Isso mexe com os nossos dicionários cerebrais, né? Com o conjunto de palavras que nós temos já guardadas aqui na nossa cabeça. A tendência vai ser a gente reforçar um dicionário mais de palavras que ressaltam coisas negativas, né? Do que coisas positivas. Então, como eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade, então eu pensei, eu fiz, bom, então primeiro vamos fazer o teste, né? O teste já veio depois, lá com a lista de 50 palavras lá. Eu falei, no livro eu vou fazer um pouco mais amplo. Então eu fiz uma pesquisa muito extensa no dicionário, juntei mais de 42 mil adjetivos, depois eu fui fazendo uma seleção deles para ver aquilo que tinha relação com qualidades positivas. Cheguei em, se eu não me engano, acho que 480. E desses 480, porque alguns acabam sendo sinônimos, né? Então eu transformei em 113 entradas, que é o que compõe aqui o glossário. Né? E a função dele é exatamente essa. Para mim, acho que é um dos maiores presentes que eu deixo é exatamente isso, né? São palavras que a gente pode ajudar para ressaltar qualidades positivas e dos outros. E se você me permite aí, Renata, um último aporte, né? Isso ficou tão marcado para mim, né? Um dia desse eu entrei num local aqui que tem muitos dicionários e encontrei um dicionário de insultos. E a pessoa se vangloriando desse dicionário, né? Eu falei, pô, legal. O cara perdeu tempo fazendo um dicionário de insultos. Alguém já fez alguma coisa que fala assim, um dicionário de elogios, né? Ou de qualidades humanas positivas? Procurei em português, espanhol e inglês não existe. Então, eu tô no meio do processo agora de um dicionário de elogios, já vai com 1.000 termos, né? Já fiz, já está mais da metade pronto, exatamente porque as pessoas não têm essa palavra e é uma obra que eu acho que é um contraponto positivo da gente deixar. Então, é um livro que tá no forno aí, daqui a pouco ele vai estar pronto e acho que a ideia é essa, né? A gente povoar mais a nossa cabeça com palavras que denotam qualidade positiva. Na hora que a gente faz isso, fica mais fácil da gente identificar na gente, né, e nos outros aquelas qualidades que eles possuem, né, e a gente também, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar aí de mensagem, tá? Agradecer muito aí a participação de vocês todos, né? Eu fico à disposição de vocês, tá? Da Renata também, se quiser voltar para a gente falar sobre esse assunto depois, é um assunto que eu gosto muito, né? Vocês podem colocar aí nos comentários do Insta da Renata se vocês querem que a gente volte aí com outras ideias, e aí a gente pode voltar a conversar também, tá? Muito boa deixa, Álvares, porque eu estava pensando, gente, teremos que fazer outra live, porque a gente não falou quase nada do livro, né? Então, assim, é claro que a ideia é realmente instigar as pessoas a lerem, então eu vou reforçar aqui, pessoal, adquirir. Quem tiver dificuldade para adquirir o livro, me fala, me chama no direct, vocês sabem que eu
auxilio aí ou como encontrar ou até mandar o livro para vocês. Então, nos deixem saber, né? Agora eu complico o Álvares aí, como ele é o autor, ele vai me ajudar a fazer o livro chegar na mão de vocês de um jeito ou de outro, para que vocês possam ler e aí talvez a gente volte para falar do próprio livro com mais demandas, atendendo às demandas de vocês. E certamente no segundo livro, estou esperando o seu dicionário. A live já está marcada, tá? Você lança o dicionário 2 semanas depois, que é o tempo para eu ler, para eu me organizar. A gente vai fazer a live, porque parabéns, Álvares. Eu acho que falta mesmo a gente fazer esse contraponto, como você diz, diferente, né? Para melhor, não é ter uma visão de poliana, não é passar panos quentes, não, é a gente enfrentar a realidade com aquilo que a gente realmente tem de positivo, com as nossas qualidades positivas, com a contribuição que cada um de nós pode ter para melhorar o mundo, né? Melhora a nossa vida a partir do momento que a gente melhora a nossa vida. A gente reflete isso nas nossas manifestações. Quem está acompanhando, seguindo a gente, certamente a gente está transformando o mundo. E aí eu finalizo essa live também com esse agradecimento e fazendo uma citação do próprio Álvares do livro. Ele fala assim: convido você a embarcar nesta instigante jornada de ampliação do autoconhecimento, do bem-estar e da qualidade de vida. Beijo grande para vocês. Semana que vem não temos live, vou estar em Curitiba num curso. A gente volta dia 30 de junho. Álvares, muito, muito, muito obrigada, tá? Já está convidado aí para as próximas e a gente vai se organizar com a agenda aí para retomar mais, para falarmos mais sobre tudo o que a gente tem de positivo e como a gente pode melhorar, né, essa jornada do autoconhecimento, do bem-estar e da qualidade de vida. Tchau, gente. Obrigada. Até dia 30. Semana que vem a gente não vai estar aqui.